Oi pessoal, professor Russo Borne, conhecimentos gerais e atualidades aqui no 7º pré-vestibular Reforço Escolar. Vamos resolver uma questão importante, né, de globalização sobre origem, tecnologias, navegação, internet. Você sabe que resolução de questões é muito importante para a sua formação intelectual, porque você tem contato com perguntas, com tópicos que às vezes você tem certeza, está tudo certo. Se está com dúvidas ou você não sabe, você vai pesquisar. Isso faz você amadurecer muito no seu estudo, na sua pesquisa, ok? Então, resolução de questão é de grande importância. Então, vamos fazer uma resolução desse exercício aqui, então, de um tópico, né, sobre globalização. Vamos lá. Então, para a gente falar então sobre esse tópico, analise as alternativas abaixo e assinale as corretas. Então, essa aqui é uma questão somatória. Atenção, porque um dos primeiros tópicos que você tem que ficar tranquilo quando vai fazer uma prova na escola, né? Ou então no Enem, ou você vai fazer uma universidade, né? Uma prova de vestibular, tem que ficar atento se ele pede as verdadeiras, as incorretas, né? Então, fica atento, porque as pessoas às vezes chegam um tanto nervosas, então quanto mais exercícios você fizer, melhor então, né? Então, vamos lá, analise as corretas, né? Ele quer que você então organize e localize as corretas. 01. Globalização é o nome dado ao fenômeno de integração do espaço mundial. Até aqui tudo bem. Globalização realmente é isso, é a integração do espaço internacional. Se você quiser ir direto para o final desse vídeo, você consegue a questão inteira. Se você quiser, então, acompanhar e corrigir comigo, né, então fica comigo até o final desse vídeo aqui. Senão você vai lá para o final e você, então, já tem o gabarito da questão toda, tá certo? Então, olha só, globalização, então, é esse fenômeno, né, esse fenômeno que, então, de integração do espaço mundial, verdade, mediante os avanços técnicos nos setores de comunicação e nos transportes. Olha que interessante, essa questão nos faz lembrar muita coisa, né? Integração de comunicação. Você sabe que, por exemplo, hoje, muito mais do que países integrados, eles são interdependentes. Por exemplo, hoje em dia, países como Estados Unidos têm investimentos em vários outros países europeus, né? Tem vários investimentos em outros países. Então, se os países estão bem, as economias estão legais. Mas se os países estão em refluxo econômico negativo, numa queda econômica, isso acaba contaminando as economias do mundo inteiro. E você vai lembrar que houve uma crise do subprime nos Estados Unidos em 2006. E explodiu essa crise, se agravou e acabou contagiando, né? Contaminando as economias europeias e os países do chamado PIGS. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha tiveram graves problemas econômicos em 2008 e se arrastam até hoje, 2023. Tal foi a complexidade que foi até comparado a algo parecido com aquela da Bolsa de Valores de 1929. Então, se os países estão bem na globalização, tudo certo. Se os países estão mal, eles tendem a tracionar os outros e é preciso que os países se protejam, que criem, então, formas de impedir que a contaminação econômica se alastre, né? Então, hoje em dia, nós temos, então, essa globalização, essa interdependência, e ela tem muita dependência dos sistemas de comunicação. Qual foi a evolução do sistema de comunicação? Hoje em dia você tem a internet, né? Quando é que surgiu a internet? Como é que foi essa evolução das comunicações? Se nós pegarmos aí no passado, na antiguidade, né? Então existem relatos de que povos que estavam esperando invasões ou para se proteger, estavam no topo de um morro, faziam uma fogueira e se comunicavam com povos a grandes distâncias, né? Então com isso faziam uma comunicação de que algo estava acontecendo. Algo mais interessante foi quando transportava-se bilhetes através de cavalos, né? Então, ou então através de pássaros mensageiros que eram enviados de um lugar para o outro, pássaros treinados levando papeizinhos. Outra forma mais eficaz ainda foi quando na França fizeram então o chamado telégrafo semafórico.
Então essa forma de comunicação, não muito conhecida, ela proporcionava uma comunicação entre distâncias muito grandes. Por exemplo, na França se fazia uma torre, né, muito grande, e aqui em cima então ficavam pessoas ali com cartazes, e dependendo como posicionavam o cartaz, queria dizer uma letra, outra letra, e assim por diante, e a uma grande distância, vários e vários quilômetros, uma outra torre bastante elevada, tinha também lá pessoas com lunetas observando essas torres aqui e decodificando conforme então era combinado, né, os códigos da posição dos cartazes. Então compunha-se as letras, compunha-se frases, traduzia-se o que se estava dizendo e passava essa comunicação para outras torres e outras torres. Então você conseguia atravessar a França em questão de 30 minutos levando uma informação. Isso era uma revolução naquela época. E daí esse sistema foi muito utilizado na Europa por vários países. O sistema mais interessante, né, de comunicação foi quando Samuel Morse ele vai fazer o telégrafo elétrico. E aí todo aquele pessoal que estava lá fazendo sinalização por cartazes perdeu o seu emprego, né? O sistema elétrico foi muito mais interessante. Então a modernização, ela provoca então impactos de grande rapidez, mas também provoca alguns impactos então de perda de postos de trabalho, né? Então Samuel Morse vai fazer então o seu telégrafo elétrico. Isso foi então em 1800, né? 1837, quando ele patenteou isso. Então ele é um aparelhinho que você faz uma pressão em cima dele, ele faz um som. Por exemplo, assim, se você apertar, ele vai fazer um tipo de som, se você deixar apertado, ele faz outro. Então, assim, por exemplo, se você apertar num toque, é como se fosse um sinal de um ponto, assim, de, de, né? Então, se você deixar apertado, ele faz assim um som assim, da. Então, através de pontos e traços, você fazia uma comunicação, por exemplo, a letra A era assim, ó, ponto e traço, de da. Então, quem escutava isso, no outro lado da linha do telégrafo lá, ele então escrevia a letra A. A letra B, por exemplo, é assim, ó, traço, ponto, ponto, ponto. Então, assim, ó, da. Então, a pessoa lá escrevia a letra B. A letra C é traço, ponto, traço, ponto. Então, assim, dade. Então é uma musicalidade que a pessoa então conseguia traduzir isso. Foi uma revolução com Samuel Morse, né? Até que veio então o Graham Bell e vai estabelecer então em 1875 o telégrafo e aí o telefone, né? O telefone. Então a partir daí consegue se conversar com as pessoas e isso dá um start para que as globalizações, as comunicações se transformem cada vez mais eficazes. Até que veio a internet. A internet vai surgir nos Estados Unidos em 1969, porque existia então militarmente um medo de um ataque surpresa, um ataque fulminante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época da Guerra Fria. Então vai se fazer então a primeira internet em 1969, né? E aí então as comunicações passam a ser bastante rápidas, até que surge então o chamado WWW, né? World Wide Web. World Wide Web por Tim Berners-Lee. Ele constrói então esse sistema que é utilizado até hoje em dia e internet extremamente rápida, né? Então com os computadores também que surge a partir então da Segunda Guerra Mundial, quando então consegue-se decodificar códigos da Alemanha. Então os computadores começam a surgir a partir da década de 40 e de 50. Com isso a comunicação então fica extremamente evidente, muito rápida. Hoje em dia você consegue adquirir um produto da China, um produto dos Estados Unidos, um produto da Europa. Você então se comunica via internet, você faz pagamentos ou por boleto ou então pagamentos via Pix, na verdade. Então, e dali a um tempo os produtos chegam até a sua casa. Olha só, a globalização ela realmente tomou uma proporção gigante no planeta aí, ok? Então, essa primeira questão, muito interessante, mostra então que a globalização, né? A globalização é o nome que se dá então, né?
ao fenômeno de integração do espaço é, ah, mediante os avanços técnicos nos setores da comunicação e nos transportes. Se a gente for relembrar, olha só, essa questão nos faz relembrar muita coisa. Transportes, né? Como é que era feito no passado os grandes transportes? Era através, então, das grandes navegações, né? Então, as navegações aconteciam basicamente no mar Mediterrâneo e os navios, eles cresceram de forma gigantesca. Por exemplo, nas caravelas que levavam muita carga naquela época era 30 toneladas. E os barcos levavam mais ou menos umas 30, 40 pessoas, né? E uma caravela, você vai lembrar que uma caravela ela vai mais ou menos a 11 nós, isso daria mais ou menos 20, 22 quilômetros por hora. Muito rápido para os barcos daquela época. Hoje, os barcos que transportam cargas pelo planeta aí, eles não levam 30 toneladas, eles levam 360 mil toneladas. Olha o tamanho que virou isso, né? E os barcos que tinham mais ou menos 11 nós, hoje em dia vão a 22 nós, ou seja, 40 quilômetros por hora. Muito rápido, cargas gigantes pelo oceano, naqueles containers, né? Navios que levam, por exemplo, mais de 20 mil containers, 22, 23 mil containers passando, singrando os oceanos. Então, hoje em dia, a globalização ela faz essa união de cargas e de comércio de forma gigantesca. Então, essa primeira questão está correta, né? Vamos ver então a segunda, 02. Pode-se entender que o processo de globalização tenha se iniciado com as grandes navegações e tenha se intensificado com a Revolução Industrial, principalmente com a terceira Revolução Industrial e tecnológica, com a robótica, informática, mecatrônica, etc., em que se observou um aumento nos fluxos internacionais de capitais, mercadorias, pessoas e informações. Olha que interessante esse tópico aqui, né? Porque ele fala então que as navegações começaram em grande quantidade, né? Na época com as grandes navegações, né? A globalização começou com as grandes navegações. Se a gente olhar, por exemplo, nesse mapa, nós vamos ver então que o mundo, aqui nós temos então, por exemplo, o mundo europeu, né? O mundo europeu, nós temos aqui ó, a Europa, e aqui nós temos então o mar Mediterrâneo. Era por aqui que as navegações aconteciam, e elas então saíram para o oceano, contornando, por exemplo, o continente africano, e chegando então até as Índias, buscando especiarias e tudo mais. Grandes navegações, se utilizando então de caravelas. Então isso aqui é algo bastante importante, né, para a gente entender essa questão. Então, pode-se entender que o processo de globalização tenha se iniciado com as grandes navegações, correto, e tenha se intensificado com as revoluções industriais. Lembra que nós temos a primeira Revolução Industrial, 1760, segunda Revolução Industrial, 1860, e a partir de 1950 vamos ter a terceira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial utilizou como combustível o carvão, a segunda o petróleo. A primeira revolução teve como grande força a industrialização da tecelagem. A segunda foi, então, a siderurgia, né? A metalurgia, a confecção de automóveis de combustão, que também rivalizavam com os automóveis elétricos, mas então você vai ter então, a segunda revolução industrial, com os automóveis, né? Trens que foram muito importantes e os navios que passaram a ser substituídos de carvão para então o petróleo. E terceira revolução industrial, quando você tem aí então a modernização, os computadores, a mecatrônica, a nanotecnologia, né? Então nós estamos vivendo a partir de 1950 com a internet, a terceira revolução industrial, não muito falada, né? Então, está correto essa alternativa? Grandes fluxos internacionais de capitais, mercadorias e pessoas e informações circulando pelo planeta. Legal demais essa questão aí, correto. 04. No passado, o deslocamento, então, né, de pessoas e cargas era difícil, verdade, difícil porque não tinha estrutura, não tinha área portuária, não tinha segurança, né? Sem infraestrutura, além de perigoso, demorado e de alto risco econômico e de vida
por assaltos. Muitas pessoas, então, comerciantes tinham que levar gente armada junto, né, porque não existia segurança. Hoje em dia existe a Organização Mundial do Comércio, existe todo um sistema de leis e de proteção e de parcerias internacionais. Então isso é bastante interessante e legal, correto essa alternativa. Vamos então para 08. No passado não havia seguro de cargas, transporte, não existia seguro de viagem, né, dificultando o deslocamento seguro de viajantes e de comerciantes, dificultando um primitivo estágio de globalização. Realmente, né, no passado, então, você tem aí uma grande dificuldade no deslocamento de pessoas, dificultava a globalização. Hoje em dia, ela é algo bastante rápido, muito interessante, né? Legal. Então, correta essa alternativa. Vamos lá para as 16, então, né? Com a terceira revolução industrial, né, modificou-se a produção, pois passou-se a produzir mais em menos tempo, como também a produzir bens e produtos antes não imaginados. Então hoje com a robótica você tem aí, por exemplo, várias produções automobilísticas que se utilizam de robôs dentro, então você não tem mais pessoas trabalhando. Então a produção é muito rápida. Em nível global, a China consegue fazer produções em grande quantidade com preços altamente competitivos, então que vem desequilibrando até então o mundo controlado por países como países europeus e como então Estados Unidos, ok? A China atualmente então ela consegue fazer comércio mundial, está querendo impor a sua moeda, fazendo parcerias com a África, fazendo parcerias com então países asiáticos. Ela quer fazer a nova rota da seda, e investindo em países com a sua moeda, o yuan, e essa moeda crescendo economicamente, ela faz um impacto então tanto no dólar como no euro. Então nós temos aí uma nova geopolítica se fazendo acontecer, e a China quer tomar então o seu espaço, né? E quem sabe em pouco tempo ela então ameaça ser a primeira grande economia do mundo. A primeira economia até o momento é dos Estados Unidos, o maior PIB, seguido então pela China. O terceiro maior PIB então é o Japão, e o quarto maior PIB então é da Alemanha, ok? Então essa questão, pessoal, nos trouxe muita informação a respeito, legal, e então a gente fica por aqui. E se você então quiser aprofundar seus estudos, né? Aqui é o 7º pré-vestibular reforço escolar, você pode então se informar pelos telefones que estão aí no seu vídeo, agende sua aula, venha melhorar seu desempenho escolar, aulas presenciais, né? Onde fica então professor e aluno, então você se informe, agende sua aula, venha estudar com a gente, é isso aí.